Bom, então vamos lá, pessoal. Recentemente clonaram a minha voz com inteligência artificial e criaram um canal sobre minimalismo. E a verdade é que eu odeio minimalismo e eu me senti muito ofendido com isso que fizeram. Até comentei com algumas pessoas e as pessoas perguntaram: pô, mas por que você odeia minimalismo? Todo mundo que está buscando melhorar de vida gosta do estilo de vida minimalista. É um estilo de vida que leva as pessoas para um outro patamar, financeiro e psicológico. Só que eu tenho muitos problemas com o minimalismo e é disso que eu vou falar com vocês hoje. Então, o maior problema é que as pessoas não sabem o que é minimalismo. Elas literalmente não sabem do que estão falando, principalmente aqui no Brasil. As pessoas te venderam a ideia errada sobre minimalismo. Hoje, a gente está quase no final de 2024 e as pessoas ainda não entenderam o que de fato é o minimalismo. E é por isso que eu odeio tanto o minimalismo, porque todo mundo que abre a boca para falar disso está completamente perdido. Vamos lá. Um estilo de vida não baseado no consumo, mas baseado na necessidade. Ou seja, você vai comprar ou pensar em comprar algo útil ou indispensável para sua vida. Esse que é o lema do minimalismo. Mas não é assim que acontece. Nas palavras dos minimalistas, você tem que comprar ou ter coisas que realmente importa. Realmente importa? Pessoal, para pensar. Coisas que realmente importam. Vamos para uma reflexão. Existem coisas que são úteis para mim, mas para outros são bobagens. O que realmente importa? Como é que a gente define o que realmente importa? Pensa no martelo. O martelo, para um criador de conteúdo como eu, ele é inútil. Então, o martelo para o criador de conteúdo é inútil. Só que esse criador de conteúdo precisa pregar um quadro na parede. Então, ele precisa do martelo. Então, o martelo, a partir desse momento, o martelo passa a ser útil. Mas esse martelo nunca vai ser útil para esse criador de conteúdo que está pregando um prego na parede, quanto para um pedreiro. O pedreiro, ele precisa muito. Para o pedreiro, o martelo não é útil, ele é necessário. Vocês conseguem entender isso? Que a mesma coisa tem diferentes significados para diferentes pessoas? Vem comigo, não perde a linha de raciocínio. O que o minimalismo combate? A acumulação de bens desnecessários. E isso aqui eu concordo 100%. O minimalismo combate a acumulação de bens desnecessários. Que seria aquilo que você compra pelo impulso ou que você consome por influência dos outros. Então, na premissa, o minimalismo ele é muito bom. Porque o minimalismo meio que ele veio com uma ideia de tirar você de frente da televisão, onde as propagandas de produtos ficaram cada vez mais agressivas. Consegue notar? Essa era a ideia inicial do minimalismo. Te falar que você não precisa ter tudo para ser feliz. Que você só precisa das coisas úteis e necessárias. Coisas que façam sentido para sua vida. E aqui o maior erro. Como é que você pode ser um influencer de minimalismo e querer que as pessoas sigam as mesmas coisas que você... Cara, eu vou falar disso mais pra frente, mas eu vejo na internet, influencer de minimalismo fala assim: olha, eu comprei esse computador, ele tem um estilo muito minimalista. Tá, mas eu vou comprar um computador que você comprou porque ele é minimalista? Quanto de HD que tem esse computador? Ele tem LED? Qual que é a tela dele? É IPS? É VA? Vocês entendem isso? Ele é AMD? Ele é Intel? Quais as especificações? Cara, eu não sei, eu comprei porque ele é minimalista. Então, se você tá aqui no meu canal de minimalismo, confie em mim. Vocês entendem isso? A partir de um momento, a cultura minimalista deixou de ser a cultura de ter o útil e o necessário para ter o minimalista. O minimalismo virou uma coisa que você pode comprar. Então eu coloquei aqui.
O que o minimalismo se tornou? Uma coisa vendável. O hábito e estilo de vida que visa viver com poucas coisas úteis e funcionais agora é vendido. Ele é vendido como? Como um método de produtividade. Você tem que ter a vida minimalista para ser produtivo. Cadê a correlação? Cadê a correlação? É que você ter menos coisas vai deixar você mais atento e produtivo? Isso pode ser verdade? Sim e não. Porque se eu tirar coisas que são úteis no meu dia a dia, para ter um sistema mais clean, um setup mais limpo, talvez eu tire coisas que diminuam a minha produtividade. O que eu busco é a estética minimalista? Ou o que eu busco é a máxima produtividade? Porque se eu busco a máxima produtividade, eu vou querer ter o máximo possível de coisas na minha mesa perto de mim para eu resolver as coisas do dia a dia. E isso não é minimalismo. Pelo menos não é o minimalismo atual. Porque se a gente buscar no passado, no minimalismo, eu poderia ter muitas coisas, desde que elas fossem úteis. Então você vê que a premissa lá de trás era boa, e hoje em dia não faz sentido lógico. Outra coisa, a gente já falou de setup. O que é o setup? O setup clean é aquela mesa que tem um computadorzinho bonitinho, um mouse bonitinho, tudo preto e cinza, ou preto e branco, tudo limpinho, tudo bonitinho. Você acha mesmo que existe produtividade ali? Outra coisa bem interessante, os móveis. Móveis que são simples, mas eles são muito caros. Por quê? Porque é um móvel minimalista. Mas espera, essa aqui era a cultura, era o estilo de vida que visava combater o consumismo, as propagandas consumistas. E agora eles me vendem móveis, móveis minimalistas, que são mais caros exatamente porque eles são simples. Olha a contradição do minimalismo. Do minimalismo não, porque o minimalismo não é alguém. Mas olha a contradição das pessoas que se dizem minimalistas. Outra coisa, falando de móveis minimalistas, eles são a prova que o minimalismo morreu. Pois pela ideia do próprio minimalismo, o móvel que você está comprando, ele tem que ser um móvel útil, ele tem que ter utilidade e não ser minimalista. As pessoas entendem o minimalismo como algo simples. Só que esse algo simples, às vezes, não é útil. Eu preciso de algo que não seja simples, que seja complexo. O complexo, na maioria esmagadora das vezes, algo complexo vai me dar mais produtividade e mais resultados. Então, nesse caso, não faz sentido eu ter coisas minimalistas se os complexos resolvem mais problemas. Um celular é mais minimalista que um computador, mas eu não consigo renderizar vídeos em celulares. Eu posso montar um computador com um gabinete de 30 centímetros, mas esse gabinete de 30 centímetros não vai me dar a potência que um computador com um gabinete do tamanho do meu quarto, por exemplo. Até que ponto a estética minimalista faz sentido? Coisas minimalistas fazem sentido? Se muitas vezes você vai ter que ter coisas complexas, coisas não minimalistas, coisas extravagantes. Então, existe muita contradição em tudo isso. O fato é que uma mesa tem que cumprir a função de ser uma boa mesa e não a função de ser uma mesa minimalista. Quando eu compro uma mesa, eu não posso olhar para a mesa pela estética. Eu tenho que olhar para a mesa pela função que ela exerce. É uma mesa trans? Mesa. Eu me sinto mesa, só que eu tenho função de cadeira? Não dá, não existe isso. Por isso que comprar coisas minimalistas é loucura. Você não compra coisas minimalistas. Você compra coisas úteis e necessárias. Eu tenho mais um exemplo disso que eu queria compartilhar com vocês. Para ficar claro o meu estilo de vida. Porque eu não me sinto minimalista.
mas eu me sinto mais minimalista do que as pessoas que se dizem minimalistas. Isso é verdade. Eu me sinto mais minimalista do que muitos que são minimalistas de fato, ou que se acham minimalistas de fato. Então eu tenho aqui dois exemplos. Olha só, o Lucas, ele é um sobrevivencialista. E o que é um sobrevivencialista? É um cara que se prepara para o futuro. Está sempre preparado para o pior. Mesmo que o pior não aconteça, ele se prepara para o futuro. Então, o Lucas é um sobrevivencialista. Na casa dele, ele tem uma despensa. Ele evita gastar com besteira. O Lucas estoca grãos em casa. E ele estoca grãos em casa com o dinheiro economizado. Então é um cara que gasta pouco, o que sobra ele compra comida e estoca. Na despensa dele tem comida para 10 anos. Esse é o Lucas. Um cara que guarda comida, tá? Ele não é minimalista, porque ele tem uma despensa na cozinha dele e lá tem um monte de garrafa PET cheia de arroz, feijão e outros grãos. Então não é nada esteticamente bonito, mas ele tá guardando comida ali porque ele sabe que no futuro pode acontecer alguma catástrofe. Agora olha o Carlos. O Carlos vive um estilo de vida diferente. Ele é minimalista, então ele não quis construir uma despensa. Tudo que ele tem está numa geladeira e em armários minimalistas pretos. Ó, o Carlos não tem despensa. O que ele tem, geladeira e armários. Que foram feitos sob medida para o apartamento dele. O Carlos não compra comida. Na verdade, o Carlos só compra a comida que ele vai comer na semana. Então ele vai no supermercado toda semana. Notaram a diferença? Um cara se diz minimalista. Então ele tem a casa dele inteira, o apartamento inteiro dele, um apartamento bem pequeno, com uma estética minimalista. Ou seja, ele não tem muita coisa lá. O outro cara, ele não se diz minimalista, mas ele guarda coisas úteis e necessárias, como por exemplo, comida. Olha que interessante. A pandemia chegou. O Lucas, que é o sobrevivencialista, ele foi mandado embora do trabalho. Ele apertou as contas e foi consumindo a comida que estava no estoque dele guardado. Todo final de tarde, como ele estava sem trabalhar, porque a pandemia não deixou ele trabalhar e não conseguiu emprego, ele tinha comida para 10 anos. Então, no final do dia, ele foi jogar videogame com os filhos dele. Como que ele jogou videogame? Usando CDs de Xbox 360 e de PlayStation 2 que estava guardado na casa dele. Então o Lucas pensou, pô, vou guardar aqui esses videogames, esses CDs, porque um dia pode acontecer algum problema, né? E eu fico aqui jogando com os meus filhos. A comida tá ali, guardei comida para 10 anos, então não preciso ficar desesperado na pandemia. Depois que a pandemia passar, eu vejo o que eu vou fazer. Só que o Carlos, lembra que o Carlos só tinha comida para semana? E ele nem tinha despensa, ele guardava tudo na geladeira e no armário? Bom, na pandemia o Carlos também foi demitido. Na primeira semana ele comeu tudo que tinha na casa dele. E depois ele foi ao mercado. Só que os preços do mercado estavam caríssimos. E viu que na próxima semana ele ia passar sufoco para comprar mais comida. Na volta do supermercado, ele ainda foi assaltado, porque a rua estava um caos. Então ele foi obrigado a sair, foi assaltado, depois teve que voltar. E ainda quando ele chegou em casa e foi tentar se distrair para assistindo ali uma Netflix, ele viu que estava sem internet, porque os fios da rua lá onde fica o prédio dele foram roubados. Caramba, olha que coisa. Um cara se diz minimalista, mas ele precisa ir no mercado porque ele não guarda nada. Ele quer ter a casinha dele bonitinha, com aquela estética bonita. Ele não guarda videogame como Xbox e PlayStation, porque para ele isso é tralha, é coisa velha. Então ele depende de Netflix. Só que roubaram os fios, então ele não tinha internet, então ele não tinha nada para fazer. Enquanto o Lucas, que guardava até coisas antigas, como um PlayStation 2, estava lá jogando com os filhos dele. Olha que situação. De fato, agora eu pergunto para você: quem é o minimalista aqui? Os dois. Vai ter o minimalista, que é o minimalista real, que ele
guarda coisas úteis e necessárias, como dizia a verdadeira premissa do minimalismo, e vai ter o cara que é o minimalista Nutella, o minimalismo gourmet, que ele não tem quase nada, porque dizem que a estética minimalista é uma estética clean, que depende de tudo no mercado, depende do Estado, depende da polícia, depende disso, depende daquilo. Então, basicamente, o cara não tem nada da vida e tudo que ele compra é insuficiente, porque ele não compra por necessidade, ele compra por estética e tá sempre se fodendo. Quem é o minimalista aqui? Bom, então a dica: não seja minimalista. Seja um acumulador de coisas boas, um acumulador de recursos. E seja minimalista de coisas ruins. É isso, essa é a chave do minimalismo. Acumular coisas úteis e necessárias. E seja minimalista de coisas ruins, principalmente de pessoas ruins. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não pensava em trazer esse assunto para cá, porque eu não gosto de minimalismo, mas acho que vocês puderam entender o meu ponto de vista. Espero que tenha contribuído de alguma forma. Bom, e se você quiser aprender a fazer vídeos exatamente como eu faço, link dos meus cursos está aqui abaixo na descrição, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, fiquem com Deus e até mais.